Bom dia, seja bem-vindo ao Ler Espiritismo Juntos. Mais um dia de um pouquinho do nosso tempo de leitura. E nós estamos no livro Nosso Lar, já estamos no capítulo 7. Se não acompanhou até aqui, volta lá para acompanhar cada capítulo dessa nossa história fascinante. Psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo espírito André Luiz. E vamos lá para o capítulo 7, que se chama Explicações de Lísias. Lísias é o enfermeiro, mas a gente já viu que é muito mais que um enfermeiro que está ali acompanhando e cuidando André Luiz. Então, capítulo 7, Explicações de Lísias. Repetiam-se as visitas periódicas de Clarencio e a atenção diária de Lísias. À medida que procurava habituar-me aos deveres novos, sensações de desafogo me aliviavam o coração. Diminuíram as dores e os impedimentos de locomoção fácil. Notava, porém, que as recordações mais fortes dos fenômenos físicos me voltavam à angústia, o receio do desconforto, a mágoa da inadequação. Apesar de tudo, encontrava mais segurança dentro de mim. Quer dizer, ele ia se recuperando, ia conseguindo fazer atividades simples, mas ele percebia que as dores da alma ali voltavam. Quanto mais ele voltava à consciência, quanto mais ele se sentia melhor, as dores iam ficando, voltavam, né? Deleitava-me agora contemplando os horizontes vastos, debruçando as janelas espaçosas. Impressionava-me sobretudo os aspectos da natureza. Quase tudo melhorada cópia da terra. Cores mais harmônicas, substâncias mais delicadas, forrava-se o solo de vegetação. Grandes árvores, pomares fartos e jardins deliciosos. Desenhava-se montes coroados de luz, em continuidade à planície onde a colônia repousava. Todos os departamentos apareciam cultivados com esmero. A pequena distância, alteavam-se graciosos edifícios. Alinhavam-se a espaços regulares, exibindo formas diversas os edifícios. Nenhum sem flor à entrada, destacando-se algumas casinhas encantadoras, cercadas por muros de era, onde rosas diferentes desabrochavam aqui e ali, adornando o verde de cambiantes variadas. Aves de plumagens policromas cruzavam os ares e, de quando em quando, pousavam agrupadas nas torres muito alvas e se erguiam retilíneas, lembrando lírios gigantescos rumo ao céu. Das janelas largas observava, curioso, o movimento do parque. Extremamente surpreendido, identificava animais domésticos entre as árvores frondosas, enfileiradas ao fundo. Então, André Luiz está descrevendo um pouco do cenário com que ele se deparava e agora conseguia apreciar mais em Nosso Lar. Ele fala aqui, uma cópia melhorada da terra, onde as cores são mais harmônicas, os verdes são mais verdes, né? As aves. Ele quer dizer que tudo lá é mais bonito. De certo, é isso que ele está querendo dizer, né? Então ele está narrando isso para nós. E ele está se permitindo viver isso, apreciar
estes momentos, estas paisagens tão bonitas, tão harmônicas, né, e tão diferentes. Então agora ele está apreciando o parque, né? Nas minhas lutas introspectivas, perdia-me em indagações de toda sorte. Não conseguia atinar com a multiplicidade de formas análogas às da Terra, considerando a circunstância de me encontrar numa esfera propriamente espiritual. Lísias, o companheiro amável de todos os dias, não regateava explicações. A morte do corpo não conduz o homem a situações miraculosas, dizia. Todo processo evolutivo implica gradação. Há regiões múltiplas para os desencarnados, como existem planos inúmeros e surpreendentes para as criaturas envolvidas de carne terrestre. Almas e sentimentos, formas e coisas obedecem a princípios de desenvolvimento natural e hierarquia justa. Bom, então aqui Lísias, né, André Luiz explica que Lísias estava sempre explicando para ele o que é o principal aqui e o que esse livro vem nos trazer. Que não há um processo aqui miraculoso, como Lísias usou. Não há um processo de milagre, né, quando desencarnamos. A evolução não dá saltos, obedece a um processo evolutivo. Por isso que nosso lar é a Terra um pouco melhorada, né? Para que o espírito com um pouquinho mais de condições de evoluir vá para um lugar que respeite a condição evolutiva daquele espírito, né? Que utilidade teria para um espírito ir para um lugar, né, onde ele não pudesse desenvolver o que ele sabe, continuar desenvolvendo as suas habilidades. É disso que se trata esta obra, né? Assim como tem espaços espirituais, lugares espirituais melhorados, também tem aqueles para espíritos que buscam o oposto, né? Que era onde André Luiz começou a história, no umbral. Então vamos lá. Preocupava-me, todavia, permanecer ali, num parque de saúde. Havia muitas semanas, sem a visita sequer de um conhecido do mundo. O André Luiz está querendo saber, mas cadê as pessoas que eu conheço, né? Cadê minha família? Afinal, não fora eu a única pessoa do meu círculo a decifrar o enigma da sepultura. Está dizendo, não fui eu conheço. Eu tenho amigos, eu tenho familiares que também desencarnaram. E cadê todo mundo, né? Meus pais me haviam antecipado na grande jornada. Amigos vários, noutro tempo, me haviam precedido. Por que então não apareciam naquele quarto de enfermidade espiritual? Para conforto do meu coração doloroso. Bastariam alguns momentos de consolação. André Luiz quer saber, cadê as pessoas que virem me visitar, né? Para eu ver algum conhecido, para eu me sentir bem. Um dia, não pude conter-me e perguntei ao solícito visitador. Meu caro Lísias, acha possível aqui um encontro com aqueles que nos antecederam na morte do corpo físico? O André Luiz está perguntando para o Lísias, eles podem vir me visitar? Eu posso ver aqui, né? Encontrar meus amigos, meus familiares? E aí Lísias responde, como não? Pensa que está esquecido? Sim. Por que não vieram me visitar? Na terra sempre contei com a abnegação maternal. Minha mãe, entretanto, até agora não deu sinal de vida. Meu pai, igualmente, fez a grande viagem 3 anos antes do meu trespasse. Pois note, esclareceu Lísias, sua mãe o tem ajudado dia e noite.
desde a crise que antecipou a sua vinda. Olha só, Lísia está dizendo para André Luiz, tua mãe está contigo dia e noite desde antes de tu desencarnar. Quando se acamou para abandonar o casulo terrestre, duplicou seu interesse maternal a seu respeito. Talvez não saiba ainda que sua permanência nas esferas inferiores durou mais de 8 anos consecutivos. Pela primeira vez, André Luiz está tendo contato com este dado, com esta informação de que ele ficou mais de 8 anos lá no umbral, onde começou a obra. Ela jamais desanimou. Intercedeu muitas vezes em nosso lar a seu favor. Rogou os bons ofícios de Clarencio, que começou a visitá-lo frequentemente, até que o médico da terra, vaidoso, se afastasse um tanto, a fim de surgir o filho dos céus. Compreendeu? Quer dizer, então, a mãezinha de André Luiz intercedia dia e noite por ele. Pedia para que fosse feita alguma coisa, que socorressem. Então, Clarencio passou a visitá-lo, né, no umbral. Até que um dia, olha que expressão, se não foi que nós fomos lá te salvar, André. Olha a diferença de percepção e de colocação da situação. Olha só. Até que o médico da terra vaidoso se afastasse um tanto, a fim de surgir o filho dos céus. Compreendeu? Quer dizer, a gente estava lá te visitando todos os dias até o ponto em que tu mesmo quisesse deixar as tuas vaidades de lado e ser socorrido. Eu tinha os olhos úmidos, ignorava o número de anos que me distanciavam da gleba terrestre. Desejei conhecer os processos de proteção imperceptível, mas não consegui. Minhas cordas vocais estavam entorpecidas com um nó de lágrimas represadas no coração. André Luiz começou a chorar, porque ele não tinha ideia que já fazia tanto tempo que ele tinha deixado, né, o corpo físico. No dia em que você orou com tanta alma, prosseguiu o enfermeiro visitador, quando compreendeu que tudo no universo pertence ao Pai sublime, seu pranto era diferente. Não sabe que as chuvas que destroem e chuvas que criam, lágrimas há também assim. É lógico que o Senhor não espere por nossas rogativas para nos amar. Né? Deus não precisa que a gente fique chamando, clamando para que Ele nos ame. Não é isso. Deus não precisa disso, né? No entanto, é indispensável nos colocarmos em determinada posição receptiva, a fim de compreender-lhe a infinita bondade. Um espelho enfuscado não reflete a luz. Desse modo, o Pai não precisa de nossas penitências, mas convenhamos que as penitências prestam ótimos serviços a nós mesmos. Entendeu? Clarencio não teve dificuldade em localizá-lo, atendendo aos apelos da sua carinhosa genitora da terra. Você, porém, demorou muito a encontrar Clarencio. E quando sua mãezinha soube que o filho havia rasgado os véus escuros com o auxílio da oração, chorou de alegria, segundo me contaram. Quer dizer, então Lísias aqui deu uma aula, né, para André Luiz, de como é a atenção divina para conosco. Que Deus não precisa que a gente, né, fique pedindo, implorando, não é isso. Mas que isso muda a nós mesmos quando é feito com o coração, né? Que ele fala ali. Há lágrimas e lágrimas, né? E ele, a Elisa está contando que, nossa, quando André Luiz se entregou
A mãezinha dele ficou muito feliz. E onde está minha mãe agora? Exclamei, por fim. Se me é permitido, eu quero vê-la, abraçá-la, ajoelhar-me a seus pés. E aí Lísias vai explicar para ele. Não vive em nosso lar, esclareceu Lísias. Habita esferas mais altas, onde trabalha não somente por você. Quer dizer, Lísias disse, tua mãe está numa esfera muito acima do nosso lar. E é uma trabalhadora, não só por ti. Observando meu desapontamento, acrescentou o fraterno. Virá vê-lo, por certo, antes mesmo do que pensamos. Quando alguém deseja algo ardentemente, já se encontra a caminho da realização. Olha só que bonito, né? Tem você, nesse particular, a lição do próprio caso. Anos a fio rolou como pluma, albergando o medo, as tristezas e desilusões. Mas, quando mentalizou firmemente a necessidade de receber o auxílio divino, dilatou o padrão vibratório da mente e alcançou visão e socorro. Olhos brilhantes, encorajados pelo esclarecimento recebido, exclamei resoluto. Desejarei então com todas as minhas forças. Ela virá, ela virá. Lísias sorriu com inteligência e, como quem previne generoso, afirmou ao despedir-se. Convém não esquecer, contudo, que a realização nobre exige 3 requisitos fundamentais, a saber, primeiro, desejar. Segundo, saber desejar. E terceiro, merecer. Ou, por outros termos, vontade ativa, trabalho persistente e merecimento justo. O visitador ganhou a porta de saída, sorridente, enquanto eu me detive silencioso a meditar no extenso programa formulado em tão poucas palavras. E aqui termina a leitura do capítulo 7 do livro Nosso Lar. Explicações de Lísias. Então, o que fica de reflexão para nós dessa leitura tão linda? Que a gente sempre vai receber o socorro, o amparo e a resolução. Se for justo, se for de boa intenção, mas que todo pedido e toda transformação, toda resolução é feita de 3 coisas, que é desejar, a primeira é desejar, a segunda é saber desejar e a terceira é merecer. Então, que a gente tenha isso muito claro nos nossos pensamentos e no nosso extenso planejamento, como falou André Luiz, em tão poucas palavras, né? Que a gente saiba pedir com maturidade, desejar com maturidade, saber desejar e fazer por merecer aquelas coisas que a gente tanto pede para Deus e às vezes não entende o tempo dele. Obrigada por hoje, obrigada à espiritualidade pela companhia e pelo amparo. Fiquemos com Deus e com nosso mestre amigo Jesus. Que assim seja.